E hoje a gente está aqui em mais um podcast de referência, recebendo um ser humano fantástico, um profissional incrível, exemplar, na sua tecnicidade, na sua ética e na sua humanidade. Estou falando do meu amigo Dr. Roney, também conhecido como Rooney. Acabei de falar essa história, né? Então, o Rooney, né? Ninguém quer essa pronúncia tão britânica, né? Então fica mais fácil. Melhor o Roney, fica mais prático, fica mais abrasileirado, né? Olha, Roney, eu vou começar com um depoimento, né? Eu operei meu nariz, eu fiz uma cirurgia plástica. E cirurgia plástica é uma coisa muito séria. Vai mudar uma parte do teu corpo, vai mudar depois a tua identidade visual, psicológica, emocional e até espiritual. Eu não me identificava com o meu nariz, né? Eu achava ele feio, vamos colocar em pratos limpos. E na hora de decidir para fazer, eu pesquisei bastante. Com quem eu vou fazer? Primeiro, uma avaliação técnica. Será que essa pessoa que vai fazer é bom mesmo? Tem um alto nível de excelência? A segunda questão é quem vai fazer. O ser humano. Quem está por trás de uma equipe ali cirúrgica, quem está atrás dos instrumentos, do bisturi. Muito além disso. Então, tive o privilégio humano de conhecer você. Né? Eu acompanho o teu trabalho, não só acompanho, como também experienciei esse trabalho. Então, quem tiver dúvida de procurar um cirurgião plástico para fazer rinoplastia e outros procedimentos, eu não só indico, eu recomendo. Essa recomendação segura, que vai estar na mão de um profissional altamente comprometido tecnicamente e, além de tudo, é um grande ser humano, com muita luz. E a gente vai conversar sobre você hoje aqui. Ô Jorge, me sinto muito honrado, primeiro, em estar aqui do seu lado, na sua frente, e recebendo essas palavras tão lindas, né? E bem lá de dentro, bem intimista, né? Com esse seu relato aí de que você ficou tão feliz com o procedimento cirúrgico que eu fiz, né? E eu fiz como faço, com muito carinho. Eu acho que todo paciente, toda pessoa, ela merece, tem direito de ter aquilo que gostaria de ter. E você tinha um nariz que talvez não estivesse em harmonia com o resto do seu rosto. E eu, assim, procurei te dar um nariz que hoje eu acredito que está bem mais harmônico a esse rosto. E você, obviamente, mais bonito, mais elegante e mais feliz, que é o mais importante, verdade, né? É verdade. E é isso que a gente quer, sempre entregar isso para nossa clientela. Mas isso é uma visão, né, Rony? Você tem esse sentimento que você já tem essa clareza, essa maturidade de saber que seu trabalho vai muito além da tecnicidade. Vai para o emocional, vai para a mente da pessoa, vai para o espírito, porque gostei, me identifico, estou feliz, estou satisfeito. Isso. E tem uma demanda, né? Ao contrário disso, a gente sabe disso. Que hoje existe deixa eu colocar uma palavra aqui, uma promiscuidade, né, profissional, uma irresponsabilidade. Promiscuidade que eu digo é o profissional que está fazendo tudo ali. Ele não sabe o que ele está fazendo, o que ele está focado. Tem todo tipo de profissional se auto-intitulando especialista em tudo. Inclusive, entrou na tua área. Né? Então, vamos falar um pouco disso. O que você acha desses profissionais que não são cirurgiões plásticos, não médicos, que se aventuram em fazer procedimentos plásticos? Qual é o risco para a humanidade de tudo isso? Primeiro, Jorge, acho que a gente tem que conversar que, primeiro, por exemplo, na especialidade do nariz, da rinoplastia. Primeiro que a cirurgia de nariz, acredite, é uma das cirurgias plásticas mais complexas. Olha só. Eu imagino. Uma das cirurgias mais complexas. Ora, nós passamos 6 anos numa faculdade de medicina, nós passamos mais 2 anos ou 3 numa residência de cirurgia geral para se capacitar em fazer certos procedimentos, e aí mais
3 anos de cirurgia plástica. Então, isso pode chegar a 12 anos de formação, Jorge. E acredite também, quando você sai de uma residência médica, você não sai sabendo fazer tudo, obviamente. Lógico. Então, você ainda, depois desses 12 anos, você ainda tem que se esmerar, fazer cursos, às vezes até ir para o exterior, fazer outros cursos de capacitação para você ser um especialista naquela área. Você acredita que um curioso, só para completar o raciocínio, acredita um curioso tem um curso aí de final de semana, de 3, 4 horas, e ele chega na segunda-feira, se acha capacitado a mexer no nariz, que tem uma anatomia altamente complexa. Lembrando que o nariz, ele não é só estética, ele tem a parte funcional. É verdade. Porque não é só um procedimento, né? A gente não pode mal definir, delimitar um tratamento cirúrgico, plástico, a um procedimento, né? Eu aprendi a fazer um procedimento, mas não é só isso. É terapêutico, tem um tratamento, tem um propósito, um objetivo ali. Né? Eu comparo com o meu trabalho também. Eu não faço implante dental. Eu faço uma reabilitação funcional e estética. Então tem que contemplar essas duas coisas. E aproveitando a sua fala aí, eu costumo dizer que a gente tem que ter a prova legítima, a legitimidade do especialista. Para eu me auto-intitular tal coisa, eu tenho que ter a titularidade legítima e de fato. Exato. Não só para ter um papel na parede, mas também para ter propriedade de causa, para ter a expertise, para ter toda uma experiência. E a gente sabe que não é só 12, 15 anos que a gente se forma ali uma titularidade. A gente vai passar a vida toda aprendendo, reaprendendo, desaprendendo. Né? Então, eu ainda, né, acredito que a gente pode contribuir positivamente para a humanidade educando, explicando que um cirurgião plástico é ele o único cara que tem o direito e a prerrogativa e o conhecimento de causa para fazer uma cirurgia plástica no nariz. Mudar uma nomenclatura, por exemplo. Olha só. Rinoplastia, rinomodelação. Isso muda o andamento dessa conversa? Quem é que pode fazer, quem é que não pode fazer? Realmente, rinomodelação. Vamos primeiro para quem está escutando entender e vendo, né, que nós estamos agora no YouTube também, né? Rinomodelação. A rinomodelação é um procedimento que ele teoricamente não era para ser definitivo, porque ele não deveria colocar material inabsorvível definitivo. E isso foi por muito e muito tempo usado. E esse material era o polimetilmetacrilato, dentre outros, mas o mais comum era o polimetilmetacrilato. Esse material é usado na rinomodelação. Na rinomodelação, chamado rinomodelação definitiva. Que isso, nos anos 90, começou com um médico que intitulou esse procedimento de bioplastia. Isso ficou muito conhecido. Né? E esse profissional, ele realmente teve muitas complicações. Ele, inclusive, foi execrado, ele foi retirado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas ele deixou uma escola. Sim. Inclusive, me parece que ele ainda forma alguns desses, né, profissionais que às vezes nem nessa médicos... Linha aí. Nessa linha, que nem médicos são. Certo. Né? Os não médicos. Os não médicos. E faz aqueles cursos de final de semana e na segunda-feira começam a fazer a tal rinomodelação definitiva, que às vezes é catastrófico. Sim. Porque como é um produto definitivo, o polimetilmetacrilato, para quem está vendo e nos escutando, são microesferas, como se fosse um acrílico, metacrilato. É um acrílico, é um plástico. São microesferas que nós só conseguimos ver no microscópio. Está contraindicado para colocar no nariz. No microscópio eletrônico. Ele, na verdade, como é um plástico, né, o polimetilmetacrilato, ele
tem um potencial reativo, ou seja, de criar uma inflamação. Né? E se for do ponto de vista de asepsia, se ele for feito de uma maneira inadequada, ele pode levar uma bactéria junto, né? E essa bactéria pode destruir todo o nariz dessa pessoa. Mas, falando desse produto em si lá, mesmo que ele tenha sido colocado com um processo asséptico, ele pode causar uma reação ao organismo. O organismo ele reage a esse corpo estranho. E essa reação pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, às vezes 10 anos, Jorge. Pelo amor de Deus. Aparece, de repente, o organismo começa a reagir com aquele produto. Às vezes as pessoas ficam com o rosto todo inchado, tem que tomar corticóide por muito tempo da vida e tem que tirar aquele produto. Na verdade, hoje a Anvisa, ela só esse produto ele está na classe 3 da Anvisa. Ele é só hoje preconizado para o uso em pacientes soropositivos. Sim. Por quê? O paciente soropositivo ele tem certas atrofias na face, no glúteo. Então, só nesses casos, a Anvisa ela autoriza utilizar. Aí você diz, por que neles pode e numa pessoa que não é soropositivo não pode? Por quê? Vamos explicar isso agora. Olha, vamos pensar, o soropositivo, né, a síndrome de imunodeficiência adquirida, SIDA, ou do inglês AIDS. Sim. Uma síndrome de imunodeficiência, ou seja, ele tem o sistema imunológico deficiente. Se ele tem o sistema imunológico deficiente, ele não vai reagir àquele produto. Sim. Nós, que somos competentes do ponto de vista imunológico, nós vamos reagir. Então, eu costumo falar que é uma bomba relógio. A gente não sabe quando vai reagir. Então, está contraindicado. Sim. E nas minhas mãos, ele já foi muito tempo utilizado em cirurgia ortopédica, em cirurgia crâniofacial, justa ósseo, mas devido a esses problemas que podem existir, ficou em desuso. Existe outro tipo de material. Nessa contraindicação do PMMA, né? PMMA, polimetilmetacrilato. Se eu sei que faz mal e uso, é um dilema de pensamento. Isso. Se eu sei que faz mal, sei de tudo isso e uso, eu sou negligente? Tem um outro ponto. Pode ser até criminoso, né? Se eu não sei desses malefícios que pode causar no ser humano e, portanto, na humanidade, se eu não sei, eu tenho imperícia? Nesse dilema aí, numa questão filosófica, por que as pessoas usam? Porque elas não sabem que faz mal? Então, ocorre na responsabilidade do erro por imperícia? E se sabe e usa, ela é imprudente e negligente? Ou é uma questão mesmo pessoal que não vê a possibilidade de fazer o mal para o outro? Porque tem um princípio na medicina, eu não vou me lembrar agora perfeitamente a pronúncia no latim, mas primeiro não causar mal. Exatamente. Primum non nocere, eu acho. Mais ou menos. Mais ou menos, que é do juramento hipocrático. Exato, Hipócrates. Né? Então, ainda vale, será, a gente trazer para uma mesa a ética, aliado com a tecnicidade? Né? Porque é uma questão muito do ser humano, né? Rapaz, eu sei que isso vai fazer mal no outro, para que eu vou colocar? Pelo um dinheirinho? Eu acho que, infelizmente, Jorge, é pela questão econômica, dinheiro. Imagina que o ácido hialurônico, que também é utilizado para fazer essa rinomodelação, e pode ser feita pelo cirurgião plástico, pelo dermatologista, ou quem tem competência para fazer isso, pode ser feito com todos os cuidados, porque também o ácido hialurônico pode trazer problemas. Né? Só que o problema do ácido hialurônico, ele pode ser revertido. Certo. Né? Nós temos uma enzima chamada hialuronidase, que se tiver algum problema, ou você consegue
injetar ali e consegue reverter. Sim. O produto definitivo a gente não consegue. Como o próprio organismo faz, né? Ele está todo tempo trabalhando colágeno, tem a colagenase, remodela, num processo de cicatrização, Isso. o ácido hialurônico. E esses produtos eles são hoje usados pela farmácia para adicionar, para dar um complemento, mas o próprio organismo já produz, né? Exatamente. Mas você sabe que eu tenho um trabalho recente agora, se eu não me engano, no Plesc, de agora de 2024, que está conseguindo encontrar ácido hialurônico anos e anos depois da aplicação. Ou seja, aquilo que parecia não ser definitivo, parece que agora está sendo considerado como definitivo. Olha, então, isso vai virar uma polêmica no próximo ano, com certeza, nesses próximos congressos, sim, porque é um trabalho muito sério, uma revista, sim, muito séria, que está mostrando que o ácido hialurônico ele fica ali. Não sai como a gente pensava. Isso aí. Então, só para concluir aquele raciocínio, então, as pessoas que usam o ácido hialurônico, que pode ser usado, né, nessa rinomodelação, que é uma rinomodelação que não é definitiva. Sim. Só que o ácido hialurônico ele custa um pouquinho mais, né? Digamos assim, um bom ácido hialurônico ele pode custar perto de R$1.000. Imagina que um plástico desse, o PMMA, custa R$25 ou R$50. Meu Deus. Olha a diferença, olha a diferença. Meu pai. Então, aquele profissional que não tem responsabilidade, que talvez até saiba que o mal que aquilo ocorre, mas ele vai visar mais o lucro. Sim. A gente tem que colocar a palavra certa mesmo. Então é uma irresponsabilidade. Sim, né? Sim, eu acho que é uma irresponsabilidade. Com a humanidade, né? Sim, porque não é próximo. Só um fazendo, são milhares de pessoas. Jorge, eu recebo muitos pacientes. Eu imagino. Nesses últimos 20 anos, aqui em Manaus, 24 anos, nós pegamos uma quantidade muito grande de pacientes com esse produto. Perigo, né? Com o PMMA. Então, para retirar esse produto é muito complexo, é uma cirurgia muito complexa. Então, passa a ser uma cirurgia dupla. Sim. Porque é a cirurgia complexa para você retirar. Um retrabalho sempre é mais difícil, né? Quando você retira aquele produto já destruiu as outras estruturas do nariz. Pode ocorrer de não ter como reparar? Aí você, graças a Deus até hoje, eu consegui reparar todos. Graças a Deus. Mas é muito complexo para reparar. Imagina. Então você tem que usar tudo que você sabe e aprendeu durante esses 30 anos na cirurgia plástica de nariz, e inclusive usando técnicas que nós desenvolvemos, inclusive eu acabei de apresentar agora em Santa Catarina, no Rhinoface, um congresso que vai ficar marcado esse ano e provavelmente ele vai se repetir nos próximos anos, e falando só de nariz e face. Então eu apresentei lá essa minha experiência com a retirada desse produto e a reconstrução desse nariz com uma técnica que nós desenvolvemos de uma maneira simples de retirar cartilagem de outro local, retirar o material de sangue, aquela cola de fibrina, que nós aprendemos isso com vocês, odontólogos, lá com o protocolo de Chocru, que vocês usam muito hoje na reconstrução orofacial, na oral. Só que eu consigo, com aquela cola de fibrina, eu consegui, através de erro tentativa na centrifugação, determinar um período de centrifugação para que eu possa retirar aquele líquido ainda sobrenadante do sangue. Eu estou falando do sangue que a gente centrifuga. E a parte vermelhinha, que são as hemácias, ficam lá embaixo, e o sobrenadante é o plasma. E a gente retira aquele plasma, que ali no plasma tem a cola de fibrina, que é rica em leucócitos. E é fantástico, tem tecido, tem fatores de crescimento, espetacular. Sim. Então, aquilo mudou a minha vida. A regeneração guiada total. É espetacular. Então, nós utilizamos a cartilagem que nós tiramos de um outro local, seja do septo, da costela, ou de um outro local, doador de cartilagem, para reconstruir aquela deformidade que aquele produto deixou no nariz.
Então, isso está sendo fantástico nas nossas Muito mãos bom. agora. Então, estamos fazendo um trabalho bem interessante. Ou seja, não é só um curso de final de semana, né, que te dá ali a capacidade. O buraco é mais embaixo, né, meu amigo? Não, são muitos anos. São muitos anos a gente fazendo Sim. e se atualizando, indo para congressos nacionais e internacionais, falando, trocando experiência com aqueles profissionais que estão na ponta mesmo lá. Sim, importante, né? Isso é muito importante. E tem uma outra questão. Esse paciente que procura um profissional, de certa forma, ele vai ser seduzido pelo baixo preço. Ah, sim. E aí depois ele vai ter que ter um investimento maior para corrigir. Esse é o dilema. É um dilema, né? É o dilema, porque O que você diria para essas pessoas? que o barato vai sair muito caro. Vai, né? Vai ser muito Essa máxima sempre vai funcionar. Né? Vai funcionar. Então, eu tenho pacientes, inclusive, que eu tenho pena, realmente, que tem um problema sério, Sim. sabe que vai ter que investir muito para resolver aquele problema, consertar aquele problema, e às vezes não tem recurso. Tem que buscar recurso através de amigos, de alguns, e às vezes a gente até consegue ajudar, tentar mandar para um serviço público e tal, mas nem todo mundo no serviço público é capacitado. Eu passei muitos anos no serviço público, eu dei minha cota no serviço público, eu fui professor da Universidade Federal aqui do Amazonas, como professor voluntário, inclusive, e fiz muitas cirurgias reparadoras. Legal. E depois daí eu até consegui, já através de um contrato com o Estado, já fazer esse tipo de cirurgia por mais de 6 anos, já fiz mais de 500 cirurgias plásticas reparadoras em todas as áreas, em queimados, em todas, em reconstrução de nariz, reconstrução de face, reconstrução de parede abdominal. Tudo nós fizemos isso pelo SUS, por muitos anos. Foram, se eu não me engano, 6 anos esse trabalho. Legal. Que foi muito gratificante, Até hoje, você que é dessa nossa cidade fantástica aqui da zona metropolitana de Manaus, nós temos um paciente muito interessante que me marcou muito, que ele não conseguia andar, que ele tinha uma sequela de queimadura muito importante. As pernazinhas dele eram todas retraídas. Sim. E nós conseguimos, através de mais de 5 cirurgias, isso me emociona, reparadores, que hoje me emociona ele andando já adulto, andando e correndo. Aquilo, realmente, toda vez que eu recebo uma imagem daquela, eu me emociono, porque eu tenho as fotos dele, como é que ele é um pagamento diferente, né? Ah, sim, eu costumo falar que é para a humanidade. Aquilo que nós conversamos antes daqui, eu acho que é uma passagem que a gente tem aqui. E se é uma passagem, vamos passar de uma maneira... Sim. Né? Vamos doar fazer pouquinho, fazer o bem. E também combater um pouco o mal, né? E também, a gente não pode deixar de combater Porque eu vejo esse mal que ocorre hoje, essa irresponsabilidade de um ser humano que se atreve de uma forma sem competência. Uma coisa é você ter arrojo cirúrgico, outra coisa é você ter atrevimento pela ganância, só para ganhar o dinheiro. Então, o que você diria para uma pessoa que está procurando fazer um procedimento estético no nariz? Qual é a sua recomendação? Que profissional ele deve procurar? Eu falei no início, a cirurgia de nariz é uma das cirurgias mais complexas. Então, procure sempre um especialista na área. Eu ainda digo mais, tem muito cirurgião plástico, inclusive, que, como a cirurgia é tão complexa do nariz, ele prefere não fazer. Legal. E eu acho que isso engrandece esse profissional. É nobre. É nobre. Porque, olha, é uma cirurgia muito complexa, a curva de aprendizado é muito longa, então eu prefiro indicar alguém que se dedicou mais. Eu acho isso fantástico. Eu recebo pacientes de outros colegas. Sim. E eu não canso de agradecer e enobrecer esses colegas. Sim. Porque
é grandioso da parte Eu deles. tenho o maior orgulho e confiança em indicar os pacientes que me procuram hoje aqui para indicar para você. Eu agradeço. Porque o paciente ele tem uma confiança no outro colega. Jorge, tu faz algum procedimento estético? Não. A minha praia de atuação, a minha estrada, o meu caminho é na odontologia, na reabilitação oral, funcional e estética. Parte de nariz, parte de lábio, não me atrevo porque é outro processo, outra caminhada. Não acredito que em um final de semana eu vou criar habilidade. Não posso transferir, né? Eu sou bom nisso, amanhã eu vou fazer um curso disso e já estou bom também. Não, eu respeito o ensino-aprendizado, sei do meu limite, não vou deixar jamais o meu ego me cegar nesse ponto. Eu sou bom nisso, também posso ser bom ali. Não, calma lá. Se tu está aprendendo alguma coisa aqui, porque tu já tem anos de caminhada. Exato. Né? Emprestando as tuas palavras, a curva de aprendizado está aqui. Então não posso sair da base de novo para me atrever imprudentemente a fazer um procedimento no olho, no nariz, uma bléfaro, uma rino, uma orelha, uma papada. Uma papada. Calma lá, compadre. Cada um na sua. Né? Então, com você. eu respeito muito a área de cada um. E eu acho até esse ensino, essas escolas assim de final de semana, uma ameaça para a saúde da humanidade. Sim. Né? Não estou falando de ninguém aqui, mas eu vejo de uma forma mais metafísica mesmo, uma forma mais humana. Né? Eu não vou pensar só no meu umbigo. Não, a humanidade. Né? A humanidade está correndo risco porque a gente não está combatendo isso. Exato. Está deixando de falar. Eu acho que esse bate-papo aqui é muito importante para esclarecer. Esclarecer que tem um cara que estudou a vida toda para fazer isso. Uma nobreza muito grande quando eu não tenho conhecimento de uma coisa, eu indico. Eu acho isso nobre. Eu acho isso muito nobre. Assim como outro colega me indica também. Eu acho uma nobreza humana, assim, não, eu não sei fazer, mas eu sei quem sabe. Isso. Eu acho nobre. Então, eu indico os pacientes para você, porque nariz é cirurgião plástico. Eu falo, cara, tu vai fazer nariz? Faz com cirurgião plástico. Ele vai contemplar duas coisas. Primeira, a função. Ele vai te abrir. Vai ver coisa. Ele não vai só... E a outra coisa vai contemplar a estética, vai te deixar com o nariz bonito. Exato. Né? Então, será que essas pessoas também não estão procurando só a estética e depois caem num risco de comprometimento da funcionalidade da saúde? Tem ocorrido muito isso? Sim, sem dúvida. Eu acho que eu costumo falar para meus pacientes, não adianta eu te deixar com o nariz bonito e você respirando mal. Você tem que analisar a função. E por muitos pacientes nos chegam realmente com a função debilitada. Ou aquela cartilagem é frágil e na hora dela inspirar acaba que fecha a válvula, ela não consegue inspirar adequadamente. Então nós temos que reconstruir a arquitetura cartilaginosa, reforçar para que ele possa respirar e aquela válvula não feche, né, a válvula interna e externa não feche e ele consiga respirar adequadamente. E também tem o desvio de septo, que o septo é o que divide o nariz internamente. Então, às vezes, as pessoas têm um certo desvio de septo e aquele desvio deixa também uma passagem inadequada de ar. Isso reflete no sono. Imagina você tentando dormir, querendo respirar adequadamente, ou até consegue dormir, mas imagina um sono ofegante. Sim. Você, no outro dia, você não descansou praticamente. Ou seja, um procedimento inadequado que desdobra para a tua qualidade de vida, né? Exato. E eu tenho um caso, uma paciente que isso me chocou muito, era uma professora universitária, odontóloga, inclusive, colega sua. Hoje acho que ela está em Bauru, em São Paulo. Eu fiz o procedimento dela uns 2 ou 3 anos atrás. Ela me chegou no meu consultório com aquele rosto, sabe, cansado, aquele olhar de triste. E ela me falou: doutor, é o seguinte, eu sou professora universitária e eu tomo remédio para dormir
e no outro dia eu tomo remédio para ficar acordado. Imagina a qualidade Zero da vida dessa pessoa. Então, aquele típico respirador bucal, você conhece muito bem, aquele face alongada, né, do respirador bucal, tem aquela face alongada. Você olha, dentro da boca dela tem a palato ogival, né, Sim, aquela coisa totalmente. própria. Então, aquele desvio de septo, que ela não respirava nada, aquela face toda hipotrófica, porque devido à falta da respiração entrar adequadamente, para as pessoas que estão nos escutando, nós temos duas câmaras de ar aqui na face, que são os seios paranasais. Como o ar não entra dentro desse seio por conta dessa má respiração, durante o crescimento, esse seio não expande. Como ele não expande, ele fica atrofiado e a face, o terço médio e superior da face, fica atrofiado. Interessante. Então, eu fiz nela, além do tratamento funcional para ela respirar, hoje ela respira muito bem, eu fiz o tratamento estético do nariz, que o nariz ela não gostava também, ela tinha aquela giba, né, aquela corcundinha no osso, e também como ela tinha aquela hipotrofia, aquela retrusão daquele terço médio da face, nós injetamos a gordura, fizemos o lipofilling, que é conhecido, que é a injeção de gordura para você melhorar, expandir o tecido. A gente usa muito hoje. A gordura ela é importante porque ela contém células tronco também, então melhora até a qualidade da pele. É um autoenxerto. Exatamente, é um autoenxerto. É aquele preenchimento definitivo, mas com o que é teu. É um autotransplante, né? Exatamente. A gente transplanta aquela gordura, a gente retira geralmente da parte totalmente biocompatível. Exatamente. A gente tira da parte abdominal, geralmente. Essa gordura é centrifugada para a gente ter maior previsibilidade de resultado, porque ela está mais concentrada. Então, nós injetamos nesses locais. Então, expandimos aquele local. Tem pessoas que nos chegam, por exemplo, para o problema de nariz, com aquela hipotrofia muito severa da pré-maxila ou dessa região do terço médio da face, e a gente faz, entre aspas, né, uma ortognática, entre aspas, com a gordura. Ou seja, a gente expande esse terço médio da face com a gordura, e então os resultados são muito, muito interessantes. Legal. Então a gente tem nesses últimos anos feito muito esse procedimento, então nós adquirimos uma experiência muito interessante. Legal. Com isso. Vamos para uma parte mais demográfica desse bate-papo. Quem procura mais hoje o teu consultório para procedimento? Mais homem ou mais mulher? Olha, a mulher sempre foi mais vaidosa que o homem, isso é notório, né? Se bem que hoje está mais zelosas, né? Exato, mas hoje, Jorge, está mudando muito, tá? O que era de 15%, 20% da minha clientela masculina há 15, 20 anos atrás, já está quase 40%, 30%, né? Sabia que é a relação homem e mulher, entendeu? Eu faço empiricamente, né, algumas pesquisas aqui, até para entender o comportamento do ser humano que procura. E aqui dentro, o perfil 50, 60 anos masculino, ele tem motivações particulares, especiais mesmo, em comum. A primeira delas, a motivação que procura fazer um nariz, né? Não sei, no caso, as motivações desse perfil lá, 40, 50, 60 mais. Aqui no consultório é assim, o cara tem uma motivação do auto-merecimento. Jorge, eu vou fazer agora meu tratamento odontológico porque eu mereço, já cuidei da família. Tudo. O auto-merecimento, ele já está malhando também, ele já está trocando o guarda-roupa, já está enxertando o cabelo também, isso. já está cuidando do nariz, ele já está indo em outros locais, está viajando. Perfeito. Auto-merecimento. A outra questão é um renovo, ele está no recomeço. Às vezes ele saiu de um relacionamento. Isso, é muito comum. E ele quer ficar mais bonito, ele está até já numa nova paquera. Exato. É como as mulheres falam, está na pista novamente. Ele está na pista. Aí o terceiro ele quer ficar por si só mais
atraente. Sim. Não, eu quero fazer por mim mesmo, eu quero ficar mais atraente. Ele não tem nenhuma motivação extra ali, não. É só ele mesmo. Ele quer simplesmente se sentir mais bonito com ele mesmo. Sempre sofreu ali com a queixa de dor de dente, é um trauma, alguma coisa. E agora ele quer se identificar de novo com o sorriso dele. Então eu percebi essas três motivações, essas três principais motivações que trazem hoje esse público 40 a mais para fazer esse tratamento odontológico estético funcional, né? Uma reabilitação. Eu pego muito esses pacientes de 40 a mais que você está falando, até de 50, 60 a mais, que eu também trabalho com rejuvenescimento facial. Isso. Né? O facelift, essas coisas. Então, às vezes, como você falou, o paciente do sexo masculino está com outro relacionamento, às vezes a esposa é bem mais jovem, né? E ele quer se sentir mais jovem. Sim, né? sim. Então, às vezes existe aquela diferença assim, de 20, 30 anos de idade, então ele quer se sentir mais jovem. Ele vai mais para academia, ele vai querer ter um corpo melhor para se sentir mais jovem e também ele vai querer ter uma aparência mais jovem. Sim. E é muito comum eles procurarem para fazer esse rejuvenescimento facial. A gente usa muito aquilo que eu acabei de falar, essa enxertia de gordura na face, que o processo de envelhecimento, Jorge, nós vamos perdendo aquela gordura superficial da face da gente. Se você imaginar, vamos lembrar um ancião de 90, 88, 89 anos, eles têm praticamente a pele em cima dos ossos, lembra? Sim. Porque nós vamos perdendo essa camada de gordurosa. Então, o que a gente faz? A gente retira essa gordura de outro local do corpo e geralmente nessa região abdominal, perceba que você chega com 80 anos com aquela gordura abdominal, mas a gordura da face não fica. Então, quando nós transferimos aquela gordura da parte da cintura para a face, ela vai se comportar como se estivesse no local primário dela, ou seja, no local que foi retirado. Ela vem com a carga genética dela. Se ele fica com 80 anos, com aquela gordurinha no abdômen, quando ela é transferida mais cedo para a face, ela vai continuar lá. Ou seja, ele vai envelhecer bem menos que o vizinho dele que não fez esse procedimento. Olha só, com quantos anos uma pessoa pode já fazer esse procedimento? Você falou com quantos anos de idade? De idade. De idade? Isso não tem. Quanto antes, mais benefício. Não, cada pessoa tem o seu tipo de envelhecimento, né? Eu tenho pacientes, por exemplo... A gente está falando aqui de envelhecimento da face. Né? Da face. Eu estou falando de envelhecimento da face. Por exemplo, tem muito paciente, eu já peguei muito paciente dos seus 30 anos com uma absorção massiva dessa gordura superficial da face. Então, tem pessoas que envelhecem muito mais rápido. Então, eu peguei paciente, outro dia eu estava fazendo uma aula para a Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, a BAPS, sobre justamente lipofilling. E eu estava pegando essas pacientes que eu fiz esses procedimentos quando ainda jovens, tipo 29, 30 anos. E eu captei uma paciente, inclusive eu acho que ela é de Manacapuru, hein? Ela está morando agora em Fortaleza. E eu fiz o procedimento dela e acabei localizando ela e pedi uma foto dela 6 anos depois. Incrível como aquele procedimento, além de não ter deixado ela envelhecer, ela ficou mais jovem que 6 anos antes. Que legal. Que barato. Então, aquilo me enaltece muito aquilo que eu faço, né? Eu fico muito, muito orgulhoso que realmente funciona. Às vezes o paciente, outro dia, uma paciente 7 anos depois do procedimento me apareceu na clínica para um outro processo, uma outra cirurgia, e aí eu fiz a foto da face dela. Incrível como ela estava mais jovem que 7 anos antes. Então não tem uma idade, depende muito da demanda de cada pessoa. Isso, né? exatamente. Fazer esse rejuvenescimento facial. Exato. Né? Como é o nome do procedimento? Lipofilling facial. Usa a própria gordura do corpo. A própria gordura. Tem outras técnicas para fazer esse rejuvenescimento facial? Sim, a outra técnica é o reposicionamento das estruturas profundas da face, né?
que é o facelift. E sim. agora está muito em moda quando nós tratamos a parte profunda dessas estruturas, a musculatura, o sistema músculo-aponeurótico da face, que é mais interno. Está muito em moda agora o termo deep plane, é o plano profundo, não vem do inglês. Sim. Como o deep neck, também feito no pescoço. Há tratamento dos planos profundos da musculatura e dos planos profundos da face. Então isso pode ser também feito, mas sempre auxiliado por este outro procedimento que é o lipofilia. Então, houve uma mudança, aliás, a divisor de águas do rejuvenescimento facial foi justamente com a chegada da enxertia de gordura da face. Legal. Porque antes, vamos lembrar daqueles artistas que nós conhecemos lá da década de 90, de 80, que fizeram aqueles procedimentos de rejuvenescimento facial. A gente não vai citar nomes aqui, mas a gente vai lembrar que aquelas pessoas ficavam esticadas, né? Sim. Uma aparência assim meio deformada, assim, né? Deformada. Então, por quê? Porque estava faltando a volumetria que a gente vai perdendo da face. Mas aquilo dali era feito como? Tirando o tecido? Pele? Era retirando pele e até tratamento dos planos profundos da face. Porém, faltava aquilo que até então não se fazia, que era o preenchimento da gordura, aquela gordura que a gente perde conforme o envelhecimento. Então, a mudança hoje, o que mudou hoje, nos últimos 15, 20 anos na cirurgia estética de rejuvenescimento facial foi a enxertia de gordura na face. Legal. Isso realmente foi uma revolução, porque aquela parte central da face a gente não conseguia mexer com a cirurgia, porque aqui tem estruturas nervosas, tem vasos que a gente não conseguia mexer. Então acabava ficando aquele vazio no meio da face, a gente só esticava. Legal. Hoje não adianta. Hoje você reposiciona os tecidos, mas você tem que devolver de novo a volumetria da face que a pessoa perde com o tempo com aquela absorção da gordura. Legal. Me ocorreu aqui uma outra questão, que nós tivemos uma época aqui que houve um êxodo de caravanas mesmo, Brasil inteiro, Manaus, mas necessariamente Boa Vista, que migravam em busca de tratamentos mais baratos. A busca era só a atratividade pelo preço baixo na Venezuela. Ainda está ocorrendo isso ou diminuiu bastante? Com essa crise política e econômica da Venezuela? Foi muito bem lembrado isso. Por mais de 10 anos, pela aquela própria questão econômica, a Venezuela, que é o nosso país aqui bem próximo nosso, que faz fronteira aqui com o Brasil aqui no norte, teve aquela crise econômica, né, com a chegada do regime chavista, e realmente houve uma crise econômica grande lá, e que o dinheiro lá era muito desvalorizado, dinheiro interno, e que o nosso dinheiro aqui valia lá. Valia lá. Então, na verdade, as pessoas começaram a procurar, né, profissionais lá, de qualquer forma, por busca justamente a diferença do como é que chama, do câmbio, aquele pouco dinheiro daqui, na verdade, era muito dinheiro lá. Então, o cirurgião lá estava recebendo muito. O paciente daqui que estava pagando pouco. Então, as pessoas iam através de caravanas para lá. E eram operadas de forma assim, como se fosse uma indústria, uma fábrica, né? Uma fábrica. Crime até. Uma fábrica. Então, imagina um país com aquele problema que estava, que não tinha... na época não tinha papel higiênico, né? Vamos lembrar que na época da Dilma parece que foi mandado as condições operatórias, pós-operatórias, como seriam? Imagina. Como era, né? Então, ele era solicitado, inclusive, para os pacientes levarem gases, levarem curativo, Imagina! Então, a pessoa se arriscava. Então, por muitas vezes, nós tivemos, inclusive, óbitos, se você lembra disso. Muitos pacientes deles voltaram dentro de uma urna, né?
Foi infelizmente, com essa tentativa da economia. Eu acho que não vale a pena. Quando você trata de saúde, eu acho que você não pode colocar em risco, né? Você não pode visar muita economia. Eu acho que você tem que escolher um profissional capacitado, e esse profissional capacitado, obviamente, que ele vai se valorizar. Certo. E ele vai ter, obviamente, que o valor dele, né, é diferente. Sim. É diferente, justamente pela qualidade que ele vai te dar. Não dá para negociar, algumas coisas são inegociáveis, né? E porque no procedimento médico, odontológico, todos os níveis, eles não são commodities, né? Não são iguais. Não são iguais. Então vai depender muito do resultado, da estrutura, da qualificação, principalmente da experiência, né, do profissional, da sua equipe, né, se está madura, instrumento, equipamento, tudo. Tudo influencia. E naquela época, eu me lembro que não somente os pacientes estavam nesse êxodo em busca de tratamentos mais baratos, não somente dos plásticos, né, não só procedimentos plásticos, também odontológicos. Também, né? Sim, chegou na nossa área aqui. Foi? Isso cria, Rony, não só um perigo para a pessoa, né, propriamente dita ali, que vai colocar em risco a sua vida e a sua saúde. Cria um problema econômico naquele local. Quando eu deixo de consumir contigo aqui, tu não tem dinheiro para pagar ali outra coisa. Isso. Tá? Também cria um outro problema econômico. O buraco Perfeito. também cria outro portal aqui de pensamento, outra unidade de reflexão. Né? A gente não pode olhar assim, deixei de fazer comigo, perdi dinheiro. Não. Muita gente está deixando de ganhar dinheiro nesse momento. Quando um país começa a perder cliente, né, você está buscando um produto importado. E como é que está esse consumo aqui no Brasil? Né? Essa demanda. Então o Brasil começa a perder divisas, começa a perder, todo mundo perde com isso. Né? Mas felizmente, Jorge, eu não sei se na área, mas também na área da odontologia, o Brasil sempre foi referência na cirurgia plástica e odontologia no mundo, né? Na esfera mundial. Sim. Né? Não é à toa que teve um período em que os odontólogos foram que tinham livre acesso a Portugal, não era isso? Da década de 90 foi um boom danado. Por quê? Porque os profissionais odontólogos daqui do Brasil, eles tinham melhor capacidade. Mas hoje o mercado está mais protecionista. Para você entrar lá... já está mais difícil. Hoje está mais difícil. Está mais difícil. Realmente. Eu até operei recentemente uma odontóloga, uma colega sua, que ela está pretendendo morar lá. Ela já está com o filho dela lá e tudo, ela está pretendendo morar lá, mas ela disse para mim que agora o sistema está protegendo mais os odontólogos de lá. Porque houve um prejuízo local muito grande lá. Na época de 90. Foi uma outra crise que ocorreu lá. Rony, você é médico, né? Tem muita gente jovem, nosso público jovem assiste. Esse desdobramento, eu acho muito bonito o seu trabalho, não só tecnicamente ali com a sua perícia, expertise, mas esse desdobramento de empresário, gestor, publicitário, né? Porque a gente também tem que criar uma nova habilidade para aprender a falar. Postar no Instagram. É tanta coisa nova para a gente aprender, né? E às vezes falta tempo para a gente, né? Você tem a tua clínica maravilhosa aqui, tem os teus profissionais, tudo, tem que gerenciar isso tudo, tem que se preocupar na publicação do dia. Né? Como é que está sendo para ti essa nova jornada? Não digo nem uma mudança, porque é uma nova jornada na nossa carreira, né? Exato. É só um novo enfrentamento, né? Nós que já anunciamos em páginas amarelas. Isso, eu lembro quando já anunciamos em jornal de papel. Jornal de papel, né? Olha só. Já trabalhamos com folder. Folder, né? Exato. Então, né? Como é que está sendo essa nova caminhada no mundo aí da prospecção, da gestão? Você está com uma clínica lindíssima, nova, parabéns, aliás. Obrigado. Investir e acreditar na nossa sociedade humana aqui em Manaus, para quem a gente serve, né, para o estado do Amazonas, na nossa pátria. Eu sou extremamente bairrista global. Eu penso assim, onde que tem um cara bom? Em todo lugar. Aqui em Manaus,
somos nós. Isso, claro. Poxa, você com o próprio nome diz a sua clínica, você é referência odontológica. Não é um mote publicitário, é uma filosofia de trabalho. Isso. Que tem que ter muita disciplina e muita dedicação. Mas como tem sido para você esse novo caminho aí, essa nova jornada? Essa divisão de tarefas aí. Exato, né? Eu já estou há mais ou menos 1 ano e meio com outro prédio, a nossa clínica nova, que se chama, antes era uma clínica Dr. Rony Viana, hoje é Instituto Rony Viana. Legal. Né? Nós abrimos esse instituto, são várias salas que nós ainda vamos conversar com alguns profissionais que são digamos assim, referência nas suas áreas. Sim, legal. Que são áreas afins à cirurgia plástica. Eu vou convidar alguns colegas para trabalhar conosco. O ambiente é um ambiente bem espaçoso, nós temos uma área de estacionamento legal. Cercado, com toda a segurança, num bairro nobre como a sua clínica também aqui. Nós estamos aqui na Morada do Sol. Legal. E num local muito tranquilo, assim como aqui na tua maravilhosa clínica aqui, a gente só escuta, como aqui eu escuto o barulho das suas fontes. Lá eu escuto os passarinhos das árvores e aquelas árvores. Eu tenho um espaço verde também na frente, um terreno verde na frente, então quando bate o vento, vê só aquele o som da natureza. Exatamente, aquela contemplação e os passarinhos vindo. Eu também gosto muito, como você gosta de verde, eu também tô colocando um paisagismo lá, gosto muito de planta também, assim como você aqui, e vou te parabenizar. O teu espaço aqui é lindíssimo, fabuloso, não parece mesmo um consultório odontológico, parece uma casa, um local muito intimista, muito, muito interessante. Eu achei a tua sacada muito interessante. Eu acho que você realmente, no Brasil, não tem um local assim com essa sacada que você teve, né? De fazer uma coisa bem diferente, e eu te parabenizo, sim, por esse empreendimento maravilhoso que você fez aqui. Então lá nós estamos com 1 ano e meio. Nós temos o nosso consultório, com esses outros consultórios, o serviço de estética também. Legal. Todo a fisioterapia pós-operatória, e um local bem requintado, bonito. Como a tua clínica já é referência em cirurgia plástica, né? Já é uma referência. Eu já estou há 24 anos aqui em Manaus, né? Então eu construí uma história aqui. Eu tenho, né? muito colega médico, dentista, que conhece seu trabalho. Quando a gente senta na mesa para falar dos caras bons aqui, você é um nome que sempre aparece. Eu agradeço, eu agradeço. Isso foi conquistado com galgando. As pessoas não entendem que algumas áreas, principalmente áreas cirúrgicas, como a sua odontológica, às vezes a curva de aprendizado para certas especialidades é um pouquinho longa. Outras mais longas. Né? Exatamente. Então, você vai ganhando experiência, é com o tempo. Então, a cirurgia plástica do nariz é uma que realmente, como eu falei lá no início, a gente começa a aprender alguma coisa quando acaba, sabe, a residência, mas depois você tem que fazer curso, especializar, buscar. Então, como fala o inglês, né, o americano, rhinoplastic surgery never graduate, ou seja, nós estamos sempre aprendendo. Cirurgião de nariz está aprendendo todos os dias. Até porque é engraçado. Eu tenho os meus auxiliares, meus instrumentadores cirúrgicos, e dizem: doutor, é incrível. Nós fizemos hoje 2 cirurgias de nariz. As 2 cirurgias são completamente diferentes da outra. Claro. Então, cada caso é um caso, gente.
Em tudo. Então por isso que você deve ter no seu arsenal de conhecimento cirúrgico, você tem que conhecer muito para você usar a melhor técnica para cada caso. Legal. Então não existe receita de bolo. E aí tem que ter um banco de dados ali no conhecimento do profissional. Ah, sim. O teu HD o lá arsenal, em cima, né? o teu HD de arsenal cirúrgico e às vezes até... Por isso que não dá para fazer e confiar num curso de final de semana. Não já dá. Faz sábado, segunda eu estou operando. Não dá, dá. né? Retomando esse assunto importantíssimo. Exatamente. E lembrando que a gente não está depondo contra ninguém. A gente está De aqui para Esclarecer. orientar, esclarecer a sociedade humana Isso. sobre esse perigo da imprudência, da imperícia, da negligência. Isso. O mal existe. Ele usa as pessoas para ferir a humanidade. Né? Eu estava conversando antes com você, que parece que a medicina voltou ao século XI, ao barbeiro. O cara corta cabelo. Ah, mas eu também faço isso. Eu também faço isso. Então, não pode. Cada especialista, a medicina evoluiu para colocar um especialista ali na sua área. Né? Rony, quem está pretendendo fazer medicina, qual a mensagem que você gostaria de deixar para a humanidade, para os jovens que pretendem, têm esse sonho de fazer uma medicina para realmente cuidar da vida, cumprir o propósito, né, real da medicina, que é cuidar da vida e cuidar da saúde humana, o bem mais precioso que Deus colocou na Terra. Você como um médico exemplar, um ser humano exemplar, o que você gostaria de deixar para a humanidade? Uma mensagem assim que tocaria esse jovem que está ali querendo cursar uma medicina, ser médico. Eu acho que primeiro... Eu tenho uma filha, né? Que é quase médica, né? Ela está fazendo internato. Ano que vem ela deve sair como mais uma médica aí no mercado. Então eu costumo falar para ela e falo para todos. Eu acho que você quer ser médico, você tem que estudar e fazer com amor, com carinho. Você vai estar diante sempre de uma pessoa que vai estar com uma certa carência, ou carência afetiva, carência de saúde mesmo. Ela quer, às vezes, que você estenda a sua mão. Ela quer, às vezes, o problema dela, às vezes, até não é nem físico, né? Às vezes até emocional. Quando você trata um paciente de uma maneira mais humanitária, primeiro, você é mais gente do que o médico. Você tem que ser, na hora de atender o seu paciente, se coloque no lugar dele. Sinta um pouco a dor dele. Sinta um pouco a dele. Só um pouquinho. Eu vejo hoje, eu não sei, nós tivemos, nós mais ou menos temos talvez a mesma idade, eu sou um pouquinho mais velho que você, mas eu vejo hoje a formação bem diferente da nossa. A formação médica, inclusive. Eu vejo porque minha filha está nessa formação hoje. Então, eu percebo que a formação é muito diferente, Jorge. É muito mais mercadológica, né? Hoje é muito mercadológica, as pessoas visam mais o valor financeiro. Que é importante, que mas é não é só isso, né? Não é só isso. Nós vivemos disso, é claro. A medicina é sacerdócio. Em termos, você tem que fazer a sua parte, sim, como tudo que eu falei aqui, mas tem que falar, né? Como um juiz tem que ganhar, como um engenheiro tem que ganhar, como qualquer outro profissional. Né? Mas faça a coisa bem feita que você vai ser reconhecido. Sim. Tá? Mas trate bem o seu paciente. O seu paciente, ele é uma pessoa. Lute por ele, né? Lute por ele, é humano. Trate de uma maneira mais humana. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz com que ele vai te escutar, ele vai ser tratado e com certeza você vai estar nas orações dele, que isso é muito importante, né? Quando o paciente e a gente orar por eles, né? Por eles, né? Por eles. Isso é muito, muito, muito importante, você ser mais humano. Hoje eu não vejo muito isso, né? Nessa nova escola de médicos que a gente está aí.
Eu como eu te falei Eu antes... comungo desse sentimento. Como eu te falei antes, eu quando eu cheguei aqui, eu procurava fazer até de a parte filantrópica, as coisas, porque eu gostava. Eu dava aula na faculdade, de forma até filantrópica. Eu não ganhava por aquilo, mas porque gostava. Eu fui professor de segundo grau, se você não sabe. Então gostava sempre de dar aula, né? Sim. E aí também eu queria ajudar o próximo. Aí fiquei fazendo cirurgias voluntárias. Pô, aquilo engrandecia tanto, Jorge. Não tinha nada financeiramente, mas aquele ganho sentimental que aquela satisfação que você está fazendo bem. O altruísmo, né? Engraçado. Acredite. Eu não fazia para aquilo. Mas quando saía cansado lá daquela cirurgia que eu fazia de forma filantrópica, meu consultório estava cheio e eu não sabia por quê. Eu sei. A lei da retorno. É a lei, né? Causa e efeito. Exato. A colheita é obrigatória, sim, né? Você semeia o que você quiser. A colheita não tem jeito, vai ver o que você plantou. A colheita é obrigatória. Eu li muitos livros, sabe, de marketing, gestão. Em todos. Livros de alto assim, pô, esse livro é bom. Esse cara escreveu aqui para o mundo inteiro. Livro de gestão mesmo, sabe, de gestor. Como tornar uma grande empresa assim. Todos falam do trabalho voluntário, do altruísmo. Vem com vários nomes, né? Vem com vários nomes aí. Altruísmo, filantropia, responsabilidade social. São vários nomes. Tudo quer dizer a mesma coisa. Há 12 anos, a gente tem um trabalho voluntário, que é o Dentista da Floresta. Legal. Que leva atendimento médico odontológico básico de saúde para as comunidades ribeirinhas. Aquelas pessoas que estão vulneráveis. Então, é cansativo, sabe? Não é uma brincadeirinha. Eu vou lá me divertir. E 12 anos indo, são cada ano uma maturidade diferente. Assim, por que você vai? Eu vou falar a verdade. Eu já fui por vários motivos. Hoje eu quero ir só para poder tirar a dor daquele pai de família, daquela criança ali. Tirar a dor mesmo. Isso é tão bonito, um trabalho tão bonito. Então, Parabéns. É uma curva de amadurecimento pessoal mesmo, sabe? Então, esse trabalho aqui, hoje, para mim é muito importante. A gente está esclarecendo, né? A gente está esclarecendo. Acho que é muito importante esse trabalho. Isso aqui é um trabalho de responsabilidade com a humanidade. Porque quando eu oriento um futuro médico a pensar dessa forma, eu estou trazendo uma pessoa para a luz. Isso. Quando eu oriento um paciente a buscar um profissional de alto nível que se especializou, eu estou salvando uma vida também. Então esse trabalho aqui, tem muita coisa profunda nisso aqui. Eu espero que o coração das pessoas sejam tocadas de uma forma consciente. Sim. Quem está fazendo coisa errada, pare imediatamente com isso. Pare. Vá ganhar dinheiro de outra forma. E quem está procurando serviço médico, procure quem realmente se dedicou. Porque às vezes a pessoa que está se dedicando, se frustra. Se frustra. Por não ter paciente. Eu tenho um amigo meu, dentista, que não tem paciente. Eu fico triste. Quando vem um colega aqui, uma pessoa, um ser humano que vem aqui, Jorge, eu não vou fazer contigo, eu vou fazer com outra pessoa. Eu digo, e eu espero que dê tudo certo, porque também é um pai de família. Isso. Porque também é uma pessoa que precisa ganhar o seu dinheiro. Mas eu espero que você procure uma pessoa que saiba realmente fazer o seu tratamento. Porque saúde e vida, ninguém fica ali negociando como se fosse uma geladeira. Como se fosse um copo, um microfone desse. Não é assim. Entende? Então eu tenho muita clareza hoje nesse trabalho humano que a gente faz de cuidar da vida e da saúde, os dois bem mais preciosos. Então eu agradeço a tua presença. Eu que fico muito honrado em estar aqui com você. Se você quiser fazer suas considerações finais sobre tudo que a gente conversou, seria muito importante para o nosso público. Jorge, como você falou, nós estamos aqui para esclarecer, né? Nós estamos fazendo aquilo que você acabou de falar. Nós estamos tentando pelo menos fazer um bem para a humanidade. Né? Esse é o propósito.
se tem alguém fazendo alguma coisa que está causando algum mal à humanidade, vamos falar, esclarecer a população para não procurar essas pessoas. Faça qualquer procedimento, mas faça com alguém capacitado, algum especialista. É fácil hoje, nós temos, é fácil se informar hoje, né? Se você vai no CRO, verifica se aquele odontólogo é capacitado, é formado, vai no CFM, verifica se o médico também tem uma formação, qual é a capacitação dele. Legal. Então, isso é muito fácil hoje. Então, você não pode dizer assim, eu não sabia. Não, você não pode falar isso hoje, com todas as informações que você tem no teu celular. Né? Hoje em dia, você está com o teu celular, você entra no mundo, né, inteiro com o teu celular. Então, se informe. Procure sempre um profissional capacitado e não entre nessas aventuras. Né? Vou só colocar um produtozinho. E outra coisa, às vezes tem profissionais que te enganam, vão te enganar. Olha, daqui eu vou te anestesiar, vou só fazer e às vezes faz coisas, colocam produtos, é o que acontece hoje. Pacientes chegam. Charlatão, né? Pacientes chegam até a minha. E doutor, ele me anestesiou, não sei o que ele fez. Ele disse que fez uma coisa. Aí eu geralmente, Jorge, eu tenho solicitado hoje um ultrassom dermatológico, que tem nos ajudado muito, que ele consegue determinar o que tem ali embaixo da pele. Meu pai. Aí tem fios de diversas naturezas, tem aquela tela de Marlax que estão utilizando, que era aquele produto que se colocava para tratar de hérnia, estão colocando no nariz. Acredite, olha, umas placas umas placas de polipropileno, que é o Porex, coisas assim do arco da velha, como se fala. Que a gente não acredita. Quando vem aquele laudo, a gente diz, será que é isso mesmo? A gente vai abrir aquele nariz, tem coisas que a gente desconhecia, inclusive, que poderia ser feito daquela forma que existe. São aventuras, né? Assim, que pegam esses profissionais que geralmente foram ensinados por outros profissionais que também não têm capacidade. Vem reproduzindo ali. E vai se reproduzindo o errado, né? Sim. E realmente, às vezes, eu também falei com você antes de começar aqui, que nós estamos com uma paciente que fez um procedimento que a gente não sabe ainda como é que vai conseguir reconstruir aquilo. Quer dizer, vai ser uma sequela que ela vai ter para o resto da vida. Que é o resto da vida. Ela e milhares e milhares de pessoas. De outros que procuraram um profissional não capacitado. Né? A gente tem que enxergar além só de um paciente. É um mal realmente contra a humanidade. Né? Isso aí. É um mal que realmente está assolando a humanidade. Né? Essa falta de responsabilidade com a vida e com a saúde do outro. Né? Chega a ser até um pouquinho criminoso, né? Porque você visando muito só lucro, criminoso. Visando lucro, só visando criminoso. E não vê que do outro lado tem uma pessoa, tem uma pessoa, né? Um ser humano que pode Eu costumo dizer passar que a vida inteira com aquele problema. Equipe, eu falei, não olhe para a boca do paciente, não. Isso aí é uma mediocridade profunda. Nossa. Digno de uma imbecilidade. Você está testando a sua capacidade de pensar. A pessoa que chega aqui não traz um problema odontológico. Ela é um pai. É uma mãe, é um irmão, é um tio, é um filho, é uma avó. Tá todo mundo numa expectativa lá na casa dela. Como foi? Como ficou? Deixa eu ver. Exato. Você está tratando uma vida. Uma vida, meu amigo. É profundo. Exato. Rony, te agradeço muito esse bate-papo aqui. Espero que contribua para os nossos amigos, né? Nossos espectadores, nossos fãs, né? Exato. Né? A gente não tem só gente que torce contra, a gente também tem muita gente que apoia com a gente, tá do nosso lado, claro. Verdadeiros anjos, né? Os guardiões. Exato. Nossas guarnições também, a gente tem os nossos. Sim, né? sim. Então eu te agradeço, meu irmão, que continue esse trabalho maravilhoso, digno de aplauso. Obrigado. Digno de exemplo para todos nós. Inclusive para mim, você é uma referência, que eu me inspiro, eu sempre falo que a gente pode procurar inspiração e se inspirar mesmo em pessoas distantes,
e pessoas próximas que a gente conhece realmente. Então, diante de uma oportunidade dessa, eu não posso perder essa chance, né, de falar para você que você inspira muita gente e eu também me inspiro em você. Opa, eu agradeço muito. Eu agradeço muito e parabenizo por esse trabalho que você está fazendo e pela toda a tua estrutura linda, maravilhosa aqui, que é realmente uma referência no Brasil em acolhimento na área de odontologia. Obrigado, meu irmão. Um grande abraço para você. Obrigado. E a gente encerra por aqui mais esse podcast de referência, trazendo uma pauta muito importante sobre esse cuidado que a gente tem que ter com a nossa vida, com a nossa saúde, sem procurar um especialista de referência. Quando você for buscar uma cirurgia plástica aqui em Manaus, procure o nosso amigo Dr. Rony. Tenho certeza que ele vai lhe dar todo o suporte e atender todas as suas expectativas. Muito obrigado e até o próximo.